Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, good morning. Bom, eu tinha gravado já um vídeo em relação à matéria que eu tinha dado, mas infelizmente o vídeo deu problema, deu PT, e aqui estou para gravar novamente, certo? Esse vídeo, mas eu acho que de uma maneira mais um pouco resumida, então vou precisar muito que vocês, né, se interem daquilo que eu vou falar aqui novamente, sobre o texto lá do capítulo 2, certo? Página 16 e 17, nós já tínhamos falado na aula passada, na aula online, sobre o reflexive pronoun, e ficou faltando esse texto, mais algumas atividades para nós encerrarmos. Esse texto aqui, galera, eu falei esse texto aqui, linha por linha, parágrafo por parágrafo, explicando ele, mas o Zoom fez uma trollagem inesquecível, não conseguindo gravar aquilo que eu falei. Fiquei na bad. Mas enfim, vamos lá. Esse texto aqui, galera, fala, né, sobre os emoticons e symbols, emoticons and symbols, que eles não estão arruinando a linguagem, certo? A língua portuguesa ou a língua inglesa, seja qual língua que for, mas eles estão revolucionando ela, certo? Nós sabemos hoje aí que vocês, principalmente, né, usam muito da linguagem informal para se comunicar. Não somente na fala, mas também na escrita. Então, como, por exemplo, quando vocês usam, mandam mensagem no WhatsApp ou em alguma rede social, usa Twitter, usa Instagram, geralmente vocês têm, né, já o costume, nem é mania, vamos dizer assim, né, mas já o costume de abreviar palavras. Então, por exemplo, vocês escrevem como VC, né, ou só C. Esse é um exemplo, mas tem outros vários exemplos, sem falar nas imagens agora criadas, né, como os memes e as figurinhas que elas são usadas, né, no sentido figurado, mas justamente para expressar aquilo que você gostaria de falar, de uma forma, se fosse uma forma formal, mas usando elas, né, você se expressa de uma forma mais informal. Então isso é uma comunicação não verbal, certo? E tem gente que pensa que é de fato uma maneira eficiente, outros pensam que não é uma maneira eficiente, que na verdade está sendo criada uma outra linguagem, até o pessoal fala isso, né? Ah, mas nós vimos que eu tratei também no vídeo que não gravou sobre um exemplo que o linguista John McWhorter ele falou, né, sobre a questão, né, de que a linguagem está sendo arruinada, né, muitos reclamam sobre isso, e ele compartilhou alguns exemplos de algumas pessoas que reclamam sobre essa mudança de linguagem, certo? Essa mudança de escrita e tudo mais, de gírias e da forma como se escreve. E aí ele falou de um exemplo, vou destacar esse exemplo, que foi interessante, né, que lá no ano de 63 depois de Cristo, uma escola romana, né, onde os estudantes eles estudavam latim, eles começaram a escrever, né, de uma forma diferente, né? Eles chamaram isso de artificial language, uma língua artificial. Mas o engraçado é que dessa língua artificial, né, começaram-se depois, né, deu origem ao francês, né, que existe hoje, a língua francesa. Bom, e aí depois o texto aqui referiu-se à questão das pontuações, né? Que quando você utiliza hífen, pontos de ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, eles são muito importantes porque eles fazem com que nós venhamos mudar até o nosso tom de voz, né? A nossa ênfase a ênfase que nós damos a uma certa frase, porque nós não somos como robôs, né? Nós não falamos uma coisa assim robotizada, por exemplo, assim, eu vou na casa da minha avó comer, não sei o que, não sei o que. Não é bem assim que acontece, né? Então, a vírgula, os pontos, etc., eles dão sentido ao tom de voz, né, que nós utilizamos. Ele deu o exemplo principal aqui da relação das reticências, né? Que é aqueles 3 pontinhos, que até um tempo atrás, vamos dizer assim, elas eram utilizadas
com a denotação de significar texto excluído. Então, por exemplo, se eu falava assim, eu gosto de maçã, banana, pudim, 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos significaria que alguma outra parte desse texto foi deletada. Mas, ele deu um exemplo aqui de um trecho que acontece em um videogame, em um jogo de videogame, que é o World of Craft, provavelmente você já ouviu falar, o Warcraft, tem até um filme sobre isso. Ele mostrou a seguinte frase, que está lá na página 16, quase lá no finalzinho, lá, está em itálico. Daí tu fala assim, né? So, 3 pontinhos. Since we live in the same city, do you wanna 3 pontinhos, meet up sometime? 3 pontinhos. Então, nesse uso aí, ele diz que além de significar que pode ter sido uma conversa deletada, mas os 3 pontinhos ele vem a se referir também a uma pessoa que está conversando, né, no momento ali juntamente. Então, quando fala lá, so, 3 pontinhos, pode ser que outra pessoa está falando junto também. Fala, sim, diga, since we live in the same city, desde que nós moramos na mesma cidade, do you wanna você gostaria de... Aí outra pessoa fala, provavelmente. Então, dá um sentido à conversa, certo? Uma continuação de conversa entre 2, 3 pessoas, enfim, ok? E aí, depois, na página 17, vimos lá sobre um subtexto, um texto secundário dentro desse outro texto, que perguntando se a text-speak, né, se o texto falado é aquele que a gente escreve no WhatsApp, Twitter, etc., se ele tem se tornado uma língua diferente, né? E na verdade o autor aqui do texto, deixa eu ver aqui, o autor do texto, ele fala que nos anos que ele estava na faculdade, nas aulas de literatura inglesa, ele pegou um livro lá, tal, um bom tempo atrás, e depois pegou esse mesmo livro, só que agora atualmente, e ele comparou a forma de linguagem dos dois. Então, ele viu que o livro do passado tinha uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais, vamos dizer assim, talvez um pouco complicada de se entender, porque provavelmente são palavras que não utilizamos tanto nos dias atuais. E ele pegou um texto, né, com uma linguagem atualizada e fez a comparação. E ele viu que a língua, né, não só a nossa língua portuguesa, mas a língua inglesa, ela está em constante transformação. Então, ano após ano, sempre aparecem novas palavras, novos termos de vocabulário que são adicionados nos dicionários, né? E aí, alguém tinha mandado uma mensagem para ele toda abreviada, tá lá no segundo parágrafo, se você pegar, nas páginas 17, estava lá my, aí SMMR, depois WS, depois CWOT, ponto B4, etc e tal. Então, foi uma mensagem que para ele parecia mas isso é uma linguagem codificada ou isso é um novo tipo de linguagem que eu não estou sabendo, que eu não estou por dentro, né? Bom, e aí ele percebeu, né, foi pesquisar sobre isso e percebeu que essa é um tipo de, vamos dizer assim, de comunicação, de linguagem que a própria geração Y, né, os millennials, que é a galera aí que nasceu entre, né, os anos 2000 até um momento, certo? É o tipo de comunicação que eles, né, que vocês, né, eu também uso isso, né, apesar de ter nascido já nos anos 90, mas que nós utilizamos, né? Nós queremos, quando vamos digitar alguma coisa no celular, nós digitamos as palavras, abreviamos ela, para que tudo se torne um pouco mais rápido, né? E, bom, aí vem a seguinte pergunta que ele perguntou: será que esse texto, o texto escrito, o texto digitado, ele tem se tornado uma própria linguagem? E a resposta que ele chegou à conclusão é que não. Que, embora muitas pessoas, principalmente das antigas, né, tenham falado que os adolescentes, os jovens de hoje têm arruinado a gramática, os cientistas, os linguistas, aí, eles concordam que não é uma nova linguagem, e sim são o uso de acrônimos. Simplesmente são o uso de acrônimos para fazer com que as mensagens elas se tornem um pouco mais rápidas e reduzidas, certo? Então, acrônimos é quando eu pego, por exemplo, uma palavra e abrevio ela em letras, certo? Por exemplo, se você pegar
a palavra, deixa eu ver aqui um exemplo de palavra que a gente pode pegar, que é acrônimo. Tô pensando aqui. Tinha uma na minha cabeça aqui, acabei esquecendo. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente consegue pegar uma aqui da internet para vocês entenderem melhor. Ah, perfeito. Eu lembrei de uma aqui agora. Nem precisa olhar na internet. Bom, galera, então, tem uma que nós utilizamos que é, por exemplo, ONU. ONU, ONU, sabemos que é uma organização, né, mundial, que quer dizer Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas. ONU, ONU. Então, isso é um acrônimo, ok? Então, nós utilizamos esses acrônimos justamente nas mensagens, né, que nós digitamos para abreviar as coisas, mas não quer dizer que isso é uma nova linguagem, certo? E aí depois ele compartilha com a gente duas perguntas, que aí eu gostaria que vocês olhassem, que nós vamos discutir na nossa próxima aula online. A primeira pergunta é, se você, né, do you use text to speak with your colleagues? Você usa, né, o texto digitado, falado com seus colegas? And do you think that it changes the way you communicate? Você acha que isso muda a maneira como você se comunica? E a número 2, ele pede para você assim, ó, analyze the pros and cons of the following question, né? Analise os prós e contras da seguinte pergunta. Would you rather write in text-to-speak or in formal language in every kind of written communication, such as school papers, job applications, friends messages, and social media updates? Ou seja, você gostaria, né, você preferiria escrever em texto escrito, texto falado, ou em escrever em uma linguagem formal nas seguintes casos, por exemplo, de comunicação. Redação escolar, currículo de emprego, mensagens para amigos ou na mídia social, social media. Então, quais seriam os prós e contras relacionados ao uso de text-speak, certo? Numa linguagem mais informal, e da linguagem formal nesses seguintes casos aí que eu relatei, tá certo? Beleza, galera. E finalizando também, eu gostaria que vocês pudessem fazer a página 18, 19 e a página 20, que são perguntas e um questionário, certo? Para que vocês façam para a próxima aula e nós venhamos corrigir na segunda-feira, tá certo? É isso aí, galera. Valeu, obrigadão e até mais. See you. Take care. Have a nice weekend.